Ao longo dos séculos, a história da humanidade tem sido marcada por uma série de eventos bizarros e inacreditáveis que desafiam nossa compreensão e nos deixam intrigados. Na pequena cidade de Pont-Saint-Esprit, na França, um evento estranho e perturbador deixou os moradores em estado de choque. Tudo começou quando pessoas começaram a relatar alucinações e sintomas de envenenamento em massa após consumirem pão de uma padaria local. Logo, centenas de pessoas foram afetadas, sofrendo de delírios, convulsões e até mesmo tentativas de suicídio. Mais tarde, descobriu-se que o pão estava contaminado com ergot, um fungo que produz um composto químico semelhante ao LSD. O incidente do molde de pão de 1951 permanece como um dos casos mais estranhos de intoxicação alimentar em massa da história. Durante o verão de 1858, os moradores de Londres foram assombrados por um fedor insuportável que emanava do rio Tâmisa. O cheiro, descrito como um misto de esgoto, carniça e produtos químicos em decomposição, era tão forte que chegou a causar desmaios e náuseas em algumas pessoas. O fedor era resultado da poluição desenfreada do rio, que servia como principal fonte de esgoto da cidade na época. O incidente, conhecido como o Grande Fedor de Londres, provocou protestos públicos e levou ao fechamento do parlamento durante várias semanas, até que medidas fossem tomadas para melhorar a qualidade da água. Em 1905, os moradores da pequena cidade de Fruita, no Colorado, foram surpreendidos por um evento verdadeiramente estranho. Do céu, começaram a cair galinhas mortas, deixando os moradores perplexos e sem explicação para o fenômeno. Testemunhas relataram que as aves caíam do céu como se estivessem sendo lançadas de uma grande altura, mas não havia indícios de aviões ou outras causas óbvias. O incidente, conhecido como a Noite das Galinhas Caídas, permanece como um dos mistérios não resolvidos da história. Na África Central, durante o século XVII, um homem conhecido como Charles afirmou ser irmão do rei português João IV e estabeleceu seu próprio reino independente no Congo. Com uma corte real, exército e até mesmo moeda própria, o reino do Congo de Charles desafiou o domínio colonial europeu na região e lutou pela sua autonomia por várias décadas. Embora o reino tenha sido eventualmente conquistado e Charles tenha sido capturado e executado, sua história permanece como um exemplo de resistência contra a opressão colonial. Em 1924, o Brasil foi palco de um evento estranho e violento durante uma partida de futebol entre Corinthians e Palestra Itália. Tudo começou quando um jogador do Palestra Itália foi atingido por um balde de mopa arremessado da arquibancada por um torcedor do Corinthians. O incidente desencadeou uma briga generalizada entre as torcidas dos dois times, com torcedores armados com baldes, pedras e até mesmo pedaços de madeira. O confronto resultou em várias lesões e danos materiais, e levou à intervenção da polícia para controlar a situação. O incidente do balde de mob de 1924 é lembrado como um dos momentos mais violentos da história do futebol brasileiro. Durante o século XVIII, a Grã-Bretanha e a Espanha se envolveram em uma série de conflitos territoriais nas Américas. Um desses conflitos, conhecido como a Guerra das Orelhas de Jenkins, teve início em 1739, quando um marinheiro britânico chamado Robert Jenkins teve sua orelha cortada por um oficial espanhol durante uma inspeção de um navio britânico. Jenkins levou a orelha cortada de volta para a Grã-Bretanha como prova da agressão espanhola, provocando indignação pública e levando à declaração de guerra contra a Espanha. Embora a guerra tenha sido em grande parte inconclusiva, o incidente das orelhas de Jenkins se tornou um símbolo da rivalidade entre as duas potências coloniais. Em 1971, um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford conduziu um experimento psicológico notório que pretendia investigar os efeitos do encarceramento. Os participantes do estudo foram divididos aleatoriamente em dois grupos, guardas e prisioneiros, e colocados em uma prisão simulada construída no campus da universidade. No entanto, o que começou como um estudo científico rapidamente se transformou em um pesadelo, com os guardas adotando comportamentos abusivos e autoritários e os prisioneiros sofrendo de ansiedade, depressão e até mesmo tentativas de suicídio. O experimento da prisão de Stanford foi interrompido prematuramente devido à deterioração da saúde mental dos participantes, levantando questões éticas sobre os limites da pesquisa psicológica. Em abril de 1912, o RMS Titanic, considerado inafundável na época, colidiu com um iceberg durante sua viagem inaugural de Southampton para Nova York. O impacto abriu um grande rombo no casco do navio, provocando seu naufrágio e resultando na morte de mais de 1.500 pessoas. O desastre do Titanic chocou o mundo e levou a mudanças significativas nas regulamentações de segurança marítima, tornando-se um dos eventos mais trágicos e memoráveis da história moderna. No final de 1978, o líder de um culto religioso chamado Jim Jones levou mais de 900 de seus seguidores ao suicídio em massa em uma comunidade isolada na Guiana.
Sob as ordens de Jones, os membros do culto beberam uma mistura de cianeto e suco de uva, tirando a vida de homens, mulheres e crianças. O massacre de Jonestown chocou o mundo e levou a uma reavaliação dos perigos dos cultos religiosos extremistas e da influência de líderes carismáticos sobre seus seguidores. Em outubro de 1871, um incêndio devastador varreu a cidade de Chicago, Illinois, destruindo milhares de edifícios e deixando mais de 100.000 pessoas desabrigadas. O fogo, que começou em um estábulo na área central da cidade, rapidamente se espalhou devido aos fortes ventos e à construção de madeira predominante na época. O Grande Incêndio de Chicago foi um dos maiores desastres urbanos da história dos Estados Unidos, mas também serviu como um ponto de virada para a reconstrução e revitalização da cidade. Em novembro de 1605, um grupo de conspiradores católicos liderado por Guy Fawkes tentou assassinar o rei protestante James e os membros do parlamento inglês, explodindo o parlamento com barris de pólvora. No entanto, o plano foi descoberto e frustrado no último momento, quando Fawkes foi capturado no porão do parlamento com uma grande quantidade de pólvora. A conspiração da pólvora, como ficou conhecida, provocou uma repressão severa aos católicos na Inglaterra e tornou-se parte da cultura popular britânica, sendo celebrada todos os anos no dia de Guy Fawkes, em 5 de novembro. Uma área no Oceano Atlântico, conhecida como o Triângulo das Bermudas, tornou-se famosa por uma série de desaparecimentos misteriosos de navios e aviões ao longo dos anos. Embora muitos desses incidentes possam ser atribuídos a condições climáticas adversas e erros humanos, teorias da conspiração e lendas sobre fenômenos sobrenaturais proliferaram, alimentando o mistério em torno do Triângulo das Bermudas. Até hoje, o enigma do Triângulo das Bermudas continua a intrigar e fascinar as mentes curiosas de todo o mundo. Em abril de 1999, 2 estudantes armados abriram fogo na escola secundária Columbine, no Colorado, matando 12 alunos e um professor e ferindo gravemente muitos outros antes de tirarem suas próprias vidas. O massacre de Columbine chocou o mundo e trouxe à tona questões urgentes sobre o bullying, a violência nas escolas e o acesso às armas nos Estados Unidos. O incidente também teve um impacto duradouro na cultura popular, inspirando debates sobre o papel da mídia, da cultura do estrelato e da saúde mental na prevenção da violência juvenil. Em abril de 1986, um teste de segurança mal concebido na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, levou a uma explosão catastrófica que liberou grandes quantidades de radiação na atmosfera. O desastre de Chernobyl resultou em dezenas de mortes imediatas e milhares de casos de câncer e outras doenças relacionadas à exposição à radiação. Além do impacto humano, o desastre teve consequências ambientais de longo prazo, contaminando vastas áreas de terra e tornando-as inabitáveis por décadas. O desastre de Chernobyl é amplamente considerado o pior acidente nuclear da história e serve como um lembrete sombrio dos perigos da energia nuclear. Em julho de 1947, um fazendeiro em Roswell, Novo México, descobriu destroços de um objeto não identificado em seu rancho, provocando especulações sobre a presença de uma nave espacial extraterrestre. O incidente de Roswell gerou teorias da conspiração sobre um suposto encobrimento do governo dos Estados Unidos e alimentou a crença na existência de vida alienígena. Embora as autoridades tenham inicialmente afirmado que os destroços eram de um balão meteorológico, muitos continuam convencidos de que o incidente de Roswell foi um encontro genuíno com uma inteligência extraterrestre. No século XVII, a Europa foi devastada por uma série de conflitos religiosos e políticos conhecidos como a Guerra dos 30 Anos. Originada na disputa entre católicos e protestantes na região da Boêmia, a guerra logo se espalhou por todo o continente, envolvendo grandes potências como a França, a Espanha, a Suécia e o Sacro Império Romano. O conflito resultou em devastação generalizada, fome e doenças, e deixou milhões de mortos em seu rastro. A Guerra dos 30 Anos é lembrada como um dos conflitos mais sangrentos e destrutivos da história europeia e teve um impacto duradouro nas fronteiras políticas e religiosas do continente. Em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foram alvo de um dos ataques terroristas mais devastadores da história, quando 19 sequestradores da Al-Qaeda lançaram aviões comerciais contra o World Trade Center em Nova York e contra o Pentágono em Washington, D.C. O 11 de setembro teve um impacto profundo na política externa dos Estados Unidos, levando a uma guerra global contra o terrorismo e mudando o curso da história mundial. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos eventos bizarros que ocorreram ao longo da história da humanidade.